em que a gente precisa, numa mesa de gestão ou numa posição de liderança, ouvir mais do que falar, né? Porque é a gente que está a serviço daquelas pessoas também, assim como a gente está a serviço daquela empresa, né? E eu acho que as novas gerações, você citou a dos 20 e tantos, mas eu cito também a dos 10, 9, por ali. Eu tenho algumas amigas mais velhas e que já têm filhos nessa idade, e é super interessante, tipo, parar e observar como eles enxergam o mundo e como eles trazem o que eles querem fazer, quem eles querem ser no futuro. É muito diferente da nossa época. A visão deles é muito diferente. Marketing, The Podcast. Fala pessoal, bem-vindos a mais um Marketing The Podcast. O host de vocês estava em São Paulo, como eu sempre falo, eu não moro mais em São Paulo. Eu cansei de estar em São Paulo e, consequentemente, aquele trânsito, aquela bagunça, aquela muvuca. E o Bruno depois falou, não, eu me casei e falei, estou indo embora, porque eu não aguento mais estar aqui. Porém, estou voltando do Simul Summit, né, gente? Você sabe que a gente vai embora de São Paulo, mas São Paulo não vai embora da gente. Então, o Simul Summit acontecendo, segundo ano consecutivo, que somos convidados do Marketing The Podcast para poder cobrir o Simul Summit, para estar lá e ouvir grandes mentes do mercado. A grande questão do Simul Summit é que eu não consegui pegar palestra nenhuma. A verdade é essa. Então, um podcast ele acaba sendo muito ouvido pelo mercado, fica um show de amigos do Bruno, e o Bruno sentado lá na cadeira com 25 amigos do mercado, e muito feliz, muita gente legal, trocando sobre diversos pontos. E é isso, e aí eu não consegui, gente, desculpa, eu acabei fazendo mais networking, acabei fazendo muito mais coisas, e eu vou saber das palestras pela visão de quem veio aqui no podcast. Tenho certeza que é uma coisa que eu vou perguntar hoje. Estou com uma convidada que é de um lugar que eu sou apaixonado. Para quem não sabe, se eu não tivesse casado, se eu não tivesse vindo para Ourinhos, eu iria para Santa Catarina, onde vive o meu melhor amigo. Um beijo e te amo, Olímpio, te amo. Vive lá, trabalhando também, foi embora de São Paulo para morar lá. E hoje a gente vai falar de criatividade como estratégia de negócio, do marketing digital à economia criativa. A gente vai falar com a Josiele Saúgo, não sei se é Saúgo ou Salvo, aí ela que vai me falar se eu falei certo ou errado, mas me permita no meu direito de errar aqui, coordenadora de marketing no Ragestor, e também já foi líder da Local World Creativity Day Brasil 2025 em Itajaí, e, consequentemente, ela tem uma grande carreira. A gente vai falar aqui de coordenadora de marketing da Ragestor, a empresa de software B2B que atende sindicatos, associações e federações em todo o Brasil, com passagens por agências de e-commerce e publicidade, onde construiu uma visão 360 do marketing que a gente precisa cada vez mais, do analógico ao digital, do conteúdo à automação. Aliás, adorei isso. Reconhecida como top 20 da Ragestor, ela também liderou, né, como a gente já disse aqui, o World Creativity Day, e conectando marketing e economia criativa na prática. Vamos lá, Josiane, Josi, né? Já te chamo de Josi, seja muito bem-vinda ao Marketing The Podcast. Oi, gente. Oi, Bruno. Obrigada pelo convite. Feliz de estar aqui para compartilhar um pouco da minha trajetória com você e um pouco também do que eu acredito. E bora lá. E é Saúgo como se fosse com acento mesmo, mas pode me chamar de Josi. Saúgo como se fosse com acento, show de bola, mas vou chamar de Josi porque, né, a gente chama de Josi, já está íntimo, já está aqui do podcast, já está nesse 1 para 1, né? Josi, primeiro, muito obrigado por estar aqui. A gente tem uma audiência que é uma audiência muito bacana de estudantes de comunicação, C-levels, coordenadores, né, assim como você, tomadores de decisão da área de comunicação, tecnologia, negócios, enfim. Já trouxemos muita gente interessante aqui. Josi, queria entender um pouquinho. Vamos tirar o crachá de especialista de marketing. Vamos tirar o crachá de coordenadora. Eu quero saber quem é a Josi Saúgo. Quem ela é?
Que ela gosta de gatos? Acho que sim, né, Júlia? Gosto, gosto. Começou já influenciando aí. Então, acho que começa sempre falando, né, da minha terra, que eu sou gaúcha, então eu tenho um pouco de bairrismo, assim, eu acho. Sou gaúcha, me vejo como uma pessoa comunicativa e curiosa desde sempre, assim, e acho que foi o que me levou a me tornar publicitária, coordenadora de marketing, gestora de times. E eu acho que eu tenho um olhar muito para o mundo como um mundo a ser descoberto, né? Então eu me vejo também com essa pessoa curiosa como uma ferramenta também para destravar a nossa criatividade, para que a gente explore mais o nosso mundo interno e externo, né? E que a gente abra, acho que, a mente para as coisas à nossa volta e a gente possa desbravar, né? A vida, o mundo, os conhecimentos. Sou uma pessoa que acredita muito no ensino, na educação, no conhecimento, como ferramenta de impulsionar cada um de nós como seres humanos, mas também como comunidade, como coletivo. Então, acho que é por aí. Sou uma super curiosa por conhecimentos diversos e como a gente pode conectar eles. E aí eu acho que eu posso dar esse spoiler, né? Que eu, além de publicitária, coordenadora de marketing, essa minha atuação no mercado de tecnologia e marketing mesmo, comunicação, mas eu também sou numeróloga pitagórica, uma Esse é profissão um que eu... ponto que eu queria muito saber e eu tenho certeza que o pessoal vai ficar super curioso. Galera, marketing depois. Eu quero saber o que é numerólogo agora, que eu adoro essas coisas. Vamos lá. Sim, eu sempre falo que esse é um bom rapport, né, para a gente começar conversas, porque sempre vai chamar a atenção das pessoas. Mas eu sou suspeita para falar e é uma ferramenta que eu conheci na pandemia, como uma ferramenta de autoconhecimento. E por ser pandemia, eu pensei assim, por que não fazer uma nova formação, né? Já que a gente vai passar muito tempo aí, né? Fiz a formação, me tornei profissional na área e hoje eu uso a numerologia como ela é uma ferramenta de autoconhecimento que vem de Pitágoras, a linha que eu estudo. Então, eu uso ela muito como uma ferramenta para investigar e conhecer padrões, que é algo que no marketing a gente utiliza muito. Mas quando a gente também vai para gestão de pessoas, liderança, isso traz uma escuta ativa, um olhar mais humano para as pessoas, porque no fim de tudo acho que essa é algo bem comum e todo mundo já deveria, né, saber ou já sabe que tudo é sobre pessoas, né? No final do dia é sempre sobre isso e principalmente o marketing. Acho que, inclusive, tu falou bem sobre o CMO Summit. A gente estava lá, né, participando e eu fui em algumas palestras e eu ouvi muito sobre isso, né? Como o papel do CMO ele é um papel de conectar, né, pessoas, estratégias, para que então a gente entregue algo positivo, algo construtivo, tanto para o negócio quanto também para a sociedade. E eu vejo muito a numerologia conectada a isso, porque se tudo é sobre pessoas, quanto mais a gente conhecer sobre pessoas, melhor a gente vai se tornando, né? Então isso se tornou uma carreira paralela à minha carreira de marketing, mas também eu vejo muito elas se conectando uma com a outra. Eu acho muito legal isso que você está falando. A gente já vai entrar no roteiro depois. Eu acho que a nossa audiência ouve muito eu falar que eu chuto o roteiro, tá, Júlio? Eu chuto o roteiro muito bem. Eu acho o roteiro legal, mas eu não vejo que conversas têm que ter roteiros. Tá? O roteiro é Sim. mais para a gente nortear, mais para a gente ter lá a essência de tudo. Você falou agora do Simon Summit, né? E você falou sobre pessoas, que é a coisa que você mais ouve. Eu faço algumas séries aqui, tem uma pauta livre que eu jogo sempre quando tem SXSW. E eu trago o pessoal para falar sobre o SXSW. Ano passado eu trouxe o pessoal da UMAP, né? Trouxe o Chris Bloch da UMAP, que é Legal. quase já do podcast, o Chris Bloch da UMAP, que ele volta toda vez. E aí, no final das contas, tipo, falou um pouquinho, que ele sempre vai, né? Todos os anos ele vai, e ele falou um pouquinho do que ele ouviu da M-Web, o que ele ouviu lá, e todo mundo, todos os anos, e a galera não aprende, né, Júlio? Todos os anos o pessoal vai para falar, pô, mas a IA, desde o advento da IA, mas e a IA? Eu vou sair do país para ouvir IA.
eu vou sair do país para viajar. E ouve sobre pessoas. Ouve sobre, não, beleza. Eu tô para fazer o desse ano, tá? Da SXSW, mas o que eu ouvi por cima não, como a gente vai usar para performar, mas também já estou ouvindo falar sobre não dar mais trabalho, porque as IAs, ao contrário do que imaginam, tá para muita gente dando muito mais trabalho do que produtividade, o que é muito na contramão do que todo mundo pensou que ia, e aí é sobre pessoas, é sobre bom senso, é sobre gestão, é sobre entendimento e também sobre tecnologia, sobre entendimento de tecnologia. Josi, eu não consegui, como eu disse aqui no começo, pegar muitas palestras do Simul Summit. Eu adoro a estrutura que eles entregam. No ano passado, eu peguei muitas palestras, porque você pega o fone, você sintoniza na palestra que está rolando e você vai ouvindo. Para mim, isso foi um diferencial, porque depois de 10 anos indo em evento, tinha muitas coisas que eu perdia, porque eu ia conversando com o pessoal. E nesse ano, não. Nesse ano, eu fui conversando que também gerei vários negócios, falei do podcast, convidados e por aí vai. E eu não consegui pegar algumas palestras que eu queria muito ouvir. O que você mais ouviu, Josi? O que você lembra que você ouviu, que te impactou? O que você... Você falou de pessoas agora. O que te chamou a atenção na hora de você ouvir essas palestras da noite? Eu acho que é justamente o que tu falou, assim, né? A gente sempre quer olhar muito para fora, quando talvez a gente precisasse iniciar um processo para dentro, né? Então, olhar para cada um de nós, olhar como a gente se coloca no mundo e como as nossas ações têm impactos nas outras pessoas, e como a IA, ela vem como uma ferramenta, né? Mas não como um oráculo ou como uma resposta pronta, que é, inclusive, né, abrindo um parênteses, o que eu falo muito quando eu faço atendimentos de numerologia. Não sou a numeróloga que vai te dar respostas prontas, não sou a numeróloga que vai te prever futuro, porque isso nem existe. E vem de encontro, fechando parênteses, né, com o que Amy Webb falou esse ano no SXSW, né? Prever tendências hoje já não é mais sustentável, não é uma coisa mais que a gente consegue manter, porque o mundo ele está mudando com muita frequência, e a gente se colocar nesse lugar de previsões é algo que é até antiquado, porque a gente vai precisar ir entendendo de comportamentos e mudanças geracionais para que a gente consiga se comunicar cada vez mais e cada vez melhor, e eu diria que por mais tempo, né? Porque o que a gente precisa, eu acho que modelar dentro das IAs é que hoje elas já são, sim, a nossa realidade, acho que já não é mais uma coisa assim que chama atenção, que é um diferencial, mas eu acho que o que a gente precisa remodelar é a nossa visão coletiva, né, com o mundo. Então, como eu consigo trazer a IA como uma ferramenta que vai me amparar, que vai me auxiliar nas conexões, nas relações humanas? Porque é o que fica no fim do dia. E eu fui em algumas palestras que falaram justamente disso, né? A IA, ela não substitui o que a gente tem enquanto humano, que é o lado das emoções, que é o lado do sentir o outro, perceber o outro, mas para isso a gente precisa primeiro estar presente, acho que se conhecer também e abrir os nossos horizontes para o mundo, né? O nosso olhar de coletivo, o nosso olhar para pessoas, entender que tem alguns padrões de comportamento que a gente não pode mais ignorar ou manter como a gente acreditava. Que não queria pesar o clima, mas talvez eu vou pesar o clima, né? Hoje, Gostamos de polêmica, tá? Gostamos de polêmica nesse Se a gente observar, salvo engano, a gente está com 11 conflitos, né, ao redor do mundo acontecendo. E, ao mesmo tempo, a gente está com um boom de tecnologia em paralelo também acontecendo. Então, para onde a gente olha, né? A gente olha para essas pessoas, a gente olha para essas pessoas que estão sofrendo, que estão passando por esses conflitos que em algum momento vai chegar para a gente que está aqui, de certa forma, confortável, aqui que eu digo no Brasil, né? Ou a gente olha para essas tecnologias que estão surgindo cada vez mais e o quanto elas estão contribuindo também para esses conflitos internos, externos, geopolíticos também. E como a gente consegue, eu acho que, estar mais conectado com as pessoas, porque pós-advento da
pandemia e com essa crescente da inteligência artificial também, das tecnologias como um todo, se a gente observar, a gente foi ficando mais distante uns dos outros, né? A gente foi perdendo essa conexão profunda, que talvez, citando Bauman, né, vem lá da nossa sociedade líquida, do amor líquido e tudo mais. E como a gente resgata isso? Aí a gente vem, né, para algumas tendências, que aí eu falei para a gente não olhar tendências, eu não, né, citando o M-Web, não olhar tanto para tendências, mas no ano passado a gente falou muito sobre isso e eu vejo que esse ano a gente falou novamente no próprio CMO Summit, o papel desses eventos, né, que conectam as pessoas no presencial, que conectam as pessoas no um para um, e no olhar, né, no parar, nas trocas. Então, às vezes, ir para um evento não é nem sobre você ver palestras, mas o quanto você vai conseguir estar conectado com aquelas pessoas que talvez te tragam insights, visões de mundo, ampliar repertório, que talvez a gente não vai ter isso parando na frente do computador e conversando com a inteligência artificial, que daí a gente vai vir para vieses, né, individuais, a gente vai ter uma camada super mais profunda, né, de possíveis problemas e também de um olhar mais, eu diria até direcionado, né, e não tão ampliado. Acho que faço um paralelo aqui também o porquê que a gente vê uma crescente tão grande de pessoas largando tudo e indo viver o mundo, né? Indo conhecer o mundo, colocando a mochila nas costas e indo para o mundo. Porque eu acho que a gente, de certa forma, perdeu esse lugar de conexão, de emoção, que talvez a IA ela tenha potencializado, porque a gente ficou mais curioso e mais focado mesmo, né? Em quero saber tudo sobre IA, quero trazer isso para o meu dia a dia, mas será que ela está sendo, como você bem disse, né, um lugar que a gente trabalha mais para ela ou que ela está trabalhando mais para a gente, para que a gente tenha essas conexões com pessoas, que a gente possa trocar e que a gente possa, né, entregar, então, o que de fato vai resolver o problema das pessoas, que vamos voltar para o tema do nosso episódio, né, falando sobre marketing, sobre criatividade, ambos são complementares porque eles deveriam e devem servir a pessoas, né, para resolução de problemas, para resolução de necessidades. E aí, Tem voltando uma ao volta tema, enorme, né? não, foi maravilhoso, porque assim, você falou sobre alguns pontos que voltam para o tema. A gente está voltando ali quando você fala do pessoal, adorei o que você falou, o pessoal realmente, por ter IA, por estar mais isolado, ter isolamento, entender que poderia ir para lados e não se relacionar, acaba tendo uma ação diferente, vamos falar dessa maneira. Então, do que seria se estivesse junto em sociedade. Acho bom, eu sou um nômade digital há um bom tempo, tá? Como você bem sabe que eu falei no começo, eu fui embora, e se não fosse esse movimento, eu não teria ido embora para São Paulo, porque parece que São Paulo te puxa de volta, isso é bem maluco, a gente pode falar um pouco disso depois, mas ao mesmo tempo, eventos como esse me lembram que eu sou um ser social. Eu sou um cara que gosta de estar conversando com as pessoas. Eu gosto. A gente teve um contato muito rápido no evento, porque estava muita coisa acontecendo. Eu não consegui, em determinado. Demorou 2 dias para poder se encontrar no mesmo evento, né? E a gente se encontrou na hora que estava indo embora ainda. E eu sou um cara que gosta, tanto que no dia 1 eu estava sentado numa mesa, como eu te falei, com 25 nomes da comunicação, desde mais-sucedidos, desde freelancers, e a gente conversando, eu brinco muito, eu falo que na roda ali de amigos, é profissional, beleza, vem depois, mas tem que ser gente boa. Tá ali. E aí, no final, aquilo ali foi muito rico. Conheci o pessoal que cuida do Big Brother Brasil, e a gente sentou na mesma roda, que é o pessoal falando, tipo, não, era quem cuida da carreira da Vanessa Lopes, por exemplo, do pessoal da Chango, da Casa Chango. Pô, legal, sentado lá com a gente, o pessoal batendo um papo, pô, já sentou um outro Simou, ele, poxa, tem Hotel 6 Estrelas, eu sempre erro o nome da cidade, entre Minas e Rio de Janeiro, e Beach Projeto, ponto, não lembro qual que é o lugar. Eu sei que o nome da cidade é Lima Duarte, porque eu lembro do ator, tá? No final das contas, tem ali
uma situação onde começou a falar de ideias. Pô, esse que é o Simon já virou para mim e falou: você acha que isso funciona? Pô, lidar com esse nível, você acha que a gente consegue fazer um membership? Poxa, o audiovisual do lado, que já era Ed Productions, que são os mais hypados aí do audiovisual, a galera puxa eles para tirar foto com eles, e são a primeira empresa influencer. E isso, para mim, é maluco quando eu ouço, porque as coisas estão evoluindo a um ponto. E puxa, o Kim, com a gente lá, o Kim sendo puxado, tirando foto. Essa coisa toda, eu não vou ver aqui no meu espaço, no interior, na minha bate-caverna que eu falo. Porque, no final das contas, criatividade é sobre pessoas. Se eu não tenho convivência com pessoas, eu me torno uma IA. E eu me tornar uma IA me faz ter o meu diferencial, que é entender aquilo que não é declarado, a linguagem não verbalizada, a linguagem não verbal. E a gente acaba se limitando nesse ponto. Faz Sim, sentido, Ju? totalmente. Faz muito sentido. E falando assim até sobre o tema da criatividade, né? Que eu fui ano passado a líder da primeira edição do World Creativity Day aqui em Itajaí, né? Que é o Gostaria muito de festival. estar, viu? Juro que não É é para pegar muito praia, legal. tá? Eu também. Não, é muito maravilhoso, tá? Esse ano tem a segunda edição. O evento ele acontece em cidades ao redor do mundo, né? E o objetivo do festival, né, são 3 dias ou até 5 dias. Ele é movimentar a economia criativa nas cidades para que a gente saia desse lugar da rotina, do dia a dia, de olhar as coisas talvez de uma forma tão material e a gente começa a ir para um lugar imaterial, que é o lugar, né, da criatividade, porque ali em 2020 a gente esgotou os nossos recursos naturais pensando em crescimento, né, de receita, em crescimento e desenvolvimento mundo, né, a nível de mundo. E o Dia Mundial da Criatividade, ele vem como essa provocação de como a criatividade ela se torna um motor, ela se torna uma ferramenta, um incentivo para que a gente continue crescendo economicamente nas cidades, nos locais, de uma forma sustentável também. E aí vem esse lugar muito da gente olhar sustentabilidade em todos os aspectos de sustentabilidade, como a gente olha para o humano, né, para as pessoas, e como a gente traz a criatividade como esse fator principal, né? Abrir a nossa mente, o nosso mundo, o nosso olhar de mundo, conectado então com as tecnologias que a gente está vendo surgir, para que a gente tenha um mundo melhor e mais, cada vez mais conectado com pessoas e adequado para as novas gerações, para as novas necessidades que vão surgindo. E aí eu puxo aqui também, né, uma coisa que desde o ano passado eu tenho acompanhado muito no SXSW, que fala muito sobre esse tema, que é o etarismo, que é a economia prateada, e a gente teve isso no próprio CMO Summit também, o como é importante a gente olhar para esse novo grupo, digamos assim, de consumidores, mas principalmente de pessoas, né? Quais as necessidades que eles têm e se o nosso mundo ele hoje está preparado para receber essas pessoas e para mantê-las, né? Porque a gente tem essa tendência aí, se não me engano, Dado Schneider traz esse dado no livro dele, né? Em que a gente tem uma previsão de viver aí 125 anos, né? A minha geração, eu aqui nasci em 95. Façam as contas. E então. Não vou falar a minha idade, passam as contas. 21 anos, não é, Josi? Não é Isso aí. 21 anos? Isso, Putz, eu comecei a verdade. trabalhar criança. Então, como que a gente pode, né, preparar esse mundo? E aí vem a criatividade, ou então os recursos naturais, os recursos, enfim, de todos os lados, né? Como que as empresas também vão se preparar para essas necessidades? Porque a gente vai ter uma nova geração com novas necessidades, novos comportamentos. As pessoas de hoje, de 70 anos, não são as pessoas do passado, de quando eu era adolescente ou criança e tinham 70 anos. São totalmente diferentes os hábitos, o que elas querem, o que elas desejam, né? E eu acho que isso está muito conectado ao nosso papel mesmo, enquanto lugares de criativos, lugares de comunicadores, de marqueteiros, né? Então, eu vejo a criatividade como essa ferramenta, eu acho que ela é uma ferramenta que vem para nos auxiliar nesse lugar. E para isso,
não tem nada melhor do que a gente conversar com pessoas, né? A gente ampliar nosso repertório e falar com pessoas que têm outras culturas, outras experiências de vida, e que às vezes, eu não quero desmerecer, né, conhecimento, mas eu digo que às vezes a gente sentar e conversar com alguém vai nos ampliar tanto e nos trazer tantos questionamentos e tantos pontos de vista que a gente nunca teve, que elas às vezes são melhores do que a gente sentar e ver uma palestra sobre um case, por exemplo, que talvez eu vou lá e jogo na internet e encontro esse case, encontro esse livro, conteúdo, né? E os podcasts fazem muito bem isso. Eu li Muito. matérias que os podcasts eles vão crescer, não à toa também, está no ápice para patrocínio, 300 coisas, porque ele controla essas conversas. E aí, no final das contas, há uma discussão dentro dos podcasts, não Josi, por favor, fala teu case aí, eu vou concordar com 100% de tudo. Pelo menos aqui no Marketing Depois, que a gente não é assim, né? A gente usa a base do respeito, tudo mais, mas a gente gosta da pluralidade de ideias. E, obviamente, eu acho que é bom, tem muito estudante de publicidade aqui sobre isso, e é bom sempre frisar para todo mundo. Gente, eu sei que vocês gostam de ouvir o Bruno falar dessa forma, brincando e tudo mais, mas é o seguinte, toda discordância é válida desde que haja respeito, tá? Você ficar só com o seu lado gera um extremismo, isso independente de política ou fora de política. O importante é ouvir vários lados, vários cases, como no caso de empresas, para vocês tirarem uma outra conclusão. Muitas vezes a pessoa está olhando de uma perspectiva que você não viu. Então, é muito importante fomentar essas discussões, né, Josi? Vamos falar dessa maneira. Nossa, totalmente, tá? E eu sou muito fã de ouvir podcasts, tá? E tem, além do teu, óbvio, né? Porque daí eu vou estar sendo Por aqui, favor, talvez, senão eu vou estaria puxar a chateado. sardinha. Vou puxar a sardinha aqui? Vou, né? Porque senão eu também não estaria aqui, né, participando. Então, eu acredito muito, acho que são formas da gente abrir, assim, o nosso viés de mundo e às vezes a gente ter acesso a ideias, sugestões que a gente talvez não tinha e até mesmo eu sou meio provocativa assim, às vezes em discussões. Então às vezes eu acho que tu falou assim, tem que ter respeito, mas tem que questionar, tem que instigar, né? E eu vejo que os podcasts têm muito esse papel. E tem dois que eu gosto muito, que são bem fora, assim, talvez do que a gente está falando aqui. Um deles até tem a ver, mas um tem um pouco mais distância do lado marketing. O primeiro deles é o De Carona na Carreira, da Thaís Roque. É Ele legal, fala eu gosto de sobre ouvir para acompanhar outros. isso. Eu acho que ele é muito legal para a gente ouvir histórias inspiradoras, mas não do lugar assim, nossa, o fulano deu super certo, a ciclana deu super certo. Não, é tipo Esse é o assim, maior um erro. caminho. Esse é o maior erro de todo mundo e Isso, buscar só o certo. isso, do tipo assim, não, tinha vários pneus furados, como ela fala, né? E mesmo assim deu certo, tipo, vamos lá, né? Ela traz uma frase que eu amo, que é o impossível é só uma questão de ponto de vista. Realmente, né? Se a gente parar para pensar a evolução tecnológica que a gente tem, vem desse lugar, né? O impossível ser só um ponto de vista mesmo. E o outro chama Elefantes na Neblina. Não sei se tu já ouviu eles. Adorei esse nome, não ouvi, mas só do É nome eu já maravilhoso. adoro. Eu sou suspeita, tá? Mas ele é maravilhoso. São três homens psicanalistas, estudiosos. Eu não sei se os três são psicanalistas, mas você não conhece a identidade deles. E eles têm cada um nome fictício, né? E eles debatem o mundo de um viés, assim, filosófico, espiritual, psicanalítico, mercado, enfim, bem abrangente mesmo, social também. Então, é um podcast que eu acho que nos abre para esse outro lugar que nem tudo é só teoria, nem tudo é só estudar o racional. A gente também precisa se conectar com o que está acontecendo à nossa volta, né? E aí vem o que a gente começou falando sobre pessoas, né? Então, olhares diferentes para pessoas, para comportamentos. Uma dos meus, acho que matérias ou áreas que eu mais gosto desde que eu me formei é comportamento, né? Pessoa, semiótica. Tanto que eu comentei isso lá no CMO Summit com a nossa amiga Thaís,
que eu falei assim, se eu fosse... Eu nunca fui do lugar do criativo no marketing. Eu sempre fui dos bastidores, porque eu sempre amei planejamento, semiótica, comportamento, estudo de mercado, história, tudo esse outro lugar, sabe, dos bastidores para pensar estratégia e para conectar pessoas à comunicação e às soluções, né? Você sabe que tem alguns pontos. Eu até anotei aqui, elefantes na neblina. Tá aqui o que eu vou ouvir hoje. A gente tem aqui um programa Ouve também. depois tu me conta se tu gostar deles. Vou te contar, porque eu adoro isso. A gente tem um programa chamado Mesa de Podcast. Mesa de Podcasters, né? Que, na verdade, a gente vai trazer aí 2 podcasters do mercado, né? A gente tem 12 programas a partir agora da 6ª temporada. Esse é o principal, que é o podcast, é o Talks, né? Marketing the Podcast, é o primeiro, é o principal, é o central nosso. Mas a gente tem alguns outros que estão surgindo. E a mesa de podcasters vai ter a Luíse, uma grande amiga nossa, que ela é uma especialista em LinkedIn, né? Então ela tem lá a Luíse Talks, onde ela só fala das melhores estratégias de LinkedIn. Inclusive, eu fui na semana passada, antes de te encontrar, eu estava lá, sendo um dos entrevistados dela. E também o Marcão, que é o Rei Social Media. Não sei se você conhece, mas o Marcão é um grande amigo do Rei Social Media. E Não, mas eu já adorei o nome. é um dos principais nomes do mercado quando é referência em social media, tá? É o Marcão. E ele tá no Paraná, e ele também tava lá, ele era o episódio depois de mim, com a Luíse, a gente fez logo uma roda, começou a conversar, bateu um papo sobre mercado, e depois até vou te mandar esse episódio, que já saiu, inclusive, meu episódio com a Luíse Talks, e vou te indicar, fala, pô, Luíse, leva lá a Josi, super legal, desse esteja aí disposta a enfrentar São Paulo, bairro do Limão. Ai, Negócio adorei. Mas eu confesso que, assim, né, o meu coração é da praia, porque, assim, eu saí do Rio Grande do Sul, né, do interior do Rio Grande do Sul, para vir para a praia, né, o que a gente chama, gaúcho fala, né, que Santa Catarina, o litoral de Santa Catarina é o nosso jardim, né, então eu vim para cá e, assim, eu vou para São Paulo e acho que tem coisas incríveis, maravilhosas, né, não há como negar. Entretanto, eu penso assim, pá, uma prainha, né, nesse sol. Posso falar, quebrando Fugir. toda a nossa conversa, a gente já volta para marketing, pessoal, tá? São Paulo, eu te amo, eu sou paulista de nascença, eu sou de Santo André, não posso falar que eu sou paulistano, né? Paulistano é quem nasceu na cidade de São Paulo. Eu sou paulista, né? Então eu estou ali no Santo André, 20 minutos de São Paulo, a região metropolitana, né? Vamos falar dessa maneira. E, assim, São Paulo, eu te amo. Só que e a gente, eu juro, gente, eu não falo brasa, tá? Eu não falo brasa, a gente não fala em São Paulo brasa, isso foi um erro, tá? Eu sei que a gente fala meu, sim, toda frase que a gente fala, ô meu, brincadeira. Mas brasa a gente nunca falou, a não ser que seja churrasco, tá? É óbvio que eu tô falando de churrasco aqui com o pessoal do Rio Grande do Sul, então é perigoso falar de churrasco aqui, porque o churrasco lá é outra pegada, tá? E eu tenho um grande amigo, Josi, que é de Farroupilha, e é um grande amigo que tá me cobrando há muito tempo de eu ir, e eu não vou, mas há muito tempo. Galera, São Vá no Paulo, inverno. Ai, desculpa. Mas vai imagina, no inverno para pegar o frio de Farroupilha, porque Farroupilha ali na região da Serra, tu vai pegar perto ali de Gramado, Bento, Caxias, é um frio de lascar, ou como a gente fala no Rio Grande do Sul, renguear Cusco, né? Então, aproveita que daí é bem diferente de estar em São Paulo. ele fala isso, a gente é do basquete, né? Então a gente somos colecionadores de camisa de basquete, eu jogo basquete desde novinho, agora tô parado, engordei e tal, mas estamos aí num projeto de voltar. Mas assim, ele me convida, ele fala, bate, mexe aquele bate, e aí ele fala, você não sabe o que que é, que é um frio que corta as coisas, tal, corta as costas, você quer jogar, tô no calor de 42 graus aqui em Ourinhos, você não sabe como eu odeio calor. Mas assim, São Paulo, pessoal, São Paulo é maravilhoso.
A questão de São Paulo, gente, eu sinto falta, pessoal. Eu sou o nômade digital que senta na Havana, no shopping, e fica trabalhando, tá? Mas não tem nada igual do que praia, pessoal. O litoral norte de São Paulo é muito bom. Para quem nunca foi, por favor, vá para o litoral norte de São Paulo, Maresias, Ilhabela e toda aquela história toda. Eu gosto muito, mas nada se compara a Santa Catarina, pessoal, em relação à praia. Óbvio, minha mulher está me convencendo, e eu estou sendo convencido, porque é muito bom, a ir ao Nordeste, né? Mas eu tenho uma questão muito clara com o calor. A minha questão é pessoal, tá, pessoal? O Nordeste é maravilhoso. A minha questão é, eu gosto do clima meio calor, meio frio. Então, por isso que eu gosto tanto de Santa Catarina. E tenho lá meu melhor amigo, né, Josi? Já falei isso aqui, Sim. né? Então, é um pouco... Aí pesa, né, a decisão. Pesa um pouco. Eu gosto de jiu-jitsu, eu gosto de praia, eu gosto de muita coisa aí que combina, né? Enfim. Até um abraço para a galera da ND+, que me recebeu super bem em Santa Catarina. A gente rodou com a ND+, em Santa Catarina, no Startup Weekend também, Startup Summit, né? Aí, de vocês, Isso. eu estive presente com o pessoal da ND+, foi muito bacana. Bom, vamos voltar ao marketing, né, Josi? Falando um pouquinho. Bora. Você disse uma coisa muito legal sobre o comportamento. A gente entender e evoluir com o comportamento. Foi até onde a gente chegou aqui no Elefantes da Neblina. Maravilhoso isso. Eu queria muito que meu podcast chamasse Elefantes da Neblina. Não, e tu vai amar que o nome deles, cada um é um nome, né? É o Larry B, Larry Go, e acho que o Larry Star é o nome daí. Eu achei maravilhoso. Muito bom. Olha, como marqueteira, eu sou suspeita para falar, porque eles têm toda uma identidade visual, comunicacional, assim, tudo é conectado, então tu também vai se apaixonar, tenho certeza. Eu acho maravilhoso, eu acompanho, já falei algumas vezes, ou acho que uma vez só em podcast, um podcast que eu adoro, que é o Reprograme Seu Cérebro. Eu ouço desde 2018, e são ali 5, 10 minutinhos ali de episódio, que ele, a cada episódio ele faz um por dia. Não sei se ele está fazendo isso, faz um tempo que eu não ouço, mas durante 365 dias no ano, ele faz um episódio por dia, 365 episódios no ano. Então é ali, pega celular, fala uma tese do que está estudando e vai. E há uma reprogramação do cérebro que é muito bacana. Mas a gente estava falando, eu tenho um papo que está muito quente, né, na minha cabeça, que é a questão de gerações. A gente tem mais um programa aqui, que é mais um programa que é justamente o Que Campanha é Essa? E aí eu trago uma campanha hiperpremiada e eu trago 3 cadeiras fixas e uma rotativa. Eu trago a agência, eu trago anunciante, eu trago canal de mídia, e eu trago um audiovisual, ou um PR, ou uma Martech, enfim, para poder falar, para mostrar o que precisa para uma campanha daquela sair até o ponto final, até ir para o mercado, né? E eu trouxe o Kim, da Ed Productions, que eu já citei aqui nesse programa. E o Kim é muito curioso, porque eu ando com ele, a galera quer tirar foto, porque é fã da apresentação dele, é fã do que os meninos faz, eles que trouxeram muita cena do K-pop para o país, enfim, por aí vai. E eles trabalham com um conteúdo que é tão viral, todos os conteúdos que eles fazem, entrega para quase 1 milhão de pessoas, os vídeos deles. Então, com o Podpah, grava o Podpah, grava o Funk Ball, Kings League, Neymar, grava para toda essa galera. E eu estava conversando com ele, falando, cara, eu tenho uma equipe onde a minha média de idade são 22 anos, e nessa média de idade eu tenho 39, 38, 39. E eu estou aprendendo muito com eles. É uma geração que te ensina a ser mais empático, é uma geração que te ensina muito mais sobre respeito, sobre paciência, porque a nossa geração, e nós somos contemporâneos, Josi, né, com 21 anos, como você mesma disse, a gente é um pouco traumatizado. E a nova geração não, a nova geração ela já tem novos valores, já tem novas coisas que elas querem ver, e a gente precisa se moldar como gestor, e como gestor a gente está falando da parte criativa, já que o tema é criatividade, né, como ponteiro de negócio, a gente precisa se moldar essa meninada, que essa meninada, né, pelo menos para mim, na idade que eu tô, 21 anos, então eles devem ter 12,
Tá ali uma situação de valores diferentes, de canais diferentes, de formas de comunicar. E a geração alfa vai trazer uma outra situação. E a gente precisa se adaptar e ouvir mais. O que eu aprendi nessa conversa? Justamente uma conversa de 2 dias no Single Summit com o Kim da Ed. Que eu preciso ouvir mais, eu preciso mudar, que eu sou um tiozão, que eu preciso entender quais são as novas linguagens, novos atores do mercado. E uma coisa muito curiosa que a gente vai permear aqui, eu quero deixar como pano de fundo o tema empresa, né? Mais a gente bater no tema. Mas quando a gente fala disso, a gente está olhando um pouco para o teu cargo hoje, que é a coordenadora da Rai Gestor, tem uma nova empresa no mercado. Eu acabei de sair da Links of Business, que eu fui convidado, e tinha lá um ranking de 10, 15 empresas. Para quem não conhece a Link, é a maior faculdade hoje do país que fomenta empreendedorismo, tá? Que fica ali no centro de São Paulo, ali na Vila Olímpia, em São Paulo, e onde tem um ranking que os estudantes eles são fomentados a criar empresas. Então, uma grande empresa que saiu de lá é a Caveu, e a Caveu, que hoje está no valuation de 147 milhões de reais, mas os alunos eles são estimulados a criar a tua empresa, e tem muitas empresas ali saindo dali, né? E eu não conheço essas empresas. Quando eu vi o ranking, eu não conhecia essas empresas. Algumas empresas entraram em contato comigo e eu não as conhecia, porque o mercado mudou. O que a gente tendia lá atrás como empresa grande, hoje não é mais. Tem outras empresas no cenário, outras empresas surgiram, outras empresas estão ditando o ritmo e está mais fragmentado. E aí surge uma Rai Gestor, por exemplo, que soluciona o problema de associações, de gestão administrativa de associações, ali, não só associações, né, também, né, Josi? Tem outras sindicatos, federações também. Sindicatos, federações que historicamente têm problemas administrativos e que têm uma inadimplência muito alta, né, salvo engano, você pode corrigir. Super. A administração consegue ajudar muito isso. Como eu faço parte de muitas associações, eu consigo ver isso de dentro. E, Josi, você concorda com isso? Como você vê isso? Concordo muito, assim, porque hoje o meu time também é formado por pessoas bem mais jovens, obviamente, né, do que eu, e eu estou também nesses meios de startups, de tecnologia e ecossistema de inovação, que também traz muito pessoas mais jovens, né? Você citou a Link em São Paulo, aqui em Itajaí, Balneário Camboriú, na região, a gente tem uma escola, uma universidade chamada PIB Education, que é uma escola que ela vem justamente também com essa mesma pegada de formar jovens para o empreendedorismo, para um olhar de gestão. Então, é uma nova também visão educacional, né, de formação para esses jovens. E eu acho que sim, a gente precisa muito olhar para eles com um olhar de escutativa mesmo. Vou deixar uma dica de um livro aqui, que é um livro que, inicialmente pelo título, talvez a gente não conecte isso à gestão, mas tem uma pegada muito boa para a gente ampliar esse repertório. Chama O Palhaço e o Psicanalista. E ele vai falar justamente sobre a escutativa que o palhaço tem e que o psicanalista precisam ter para os seus públicos, né? Cada um com um público diferente, né? Mas com a mesma intenção. Ambos precisam ouvir o seu público para poder entregar aquilo que se é necessário, que se faz necessário. E eu lembro que entre as tantas leituras técnicas que eu fiz, essa que não é para ser técnica, e ela não é mesmo, né? Ela me abriu muitos horizontes para esse outro lugar, em que a gente precisa, numa mesa de gestão ou numa posição de liderança, ouvir mais do que falar, né? Porque é a gente que está a serviço daquelas pessoas também, assim como a gente está a serviço daquela empresa, né? E eu acho que as novas gerações, você citou a dos 20 e tantos, mas eu cito também a dos 10, 9, por ali. Eu tenho algumas amigas mais velhas e que já têm filhos nessa idade, e é super interessante, tipo, parar e observar como eles enxergam o mundo e como eles trazem
o que eles querem fazer, quem eles querem ser no futuro. É muito diferente da nossa época. A visão deles é muito diferente. E aí, como profissionais do marketing, isso para nós é ouro, né? Porque se a gente sentar para ouvir essas crianças, né, pré-adolescentes ou esses jovens adultos, a gente amplia muito o nosso repertório. Eu estou como community leader, né, na Costa Valley e Costa Valley Women, que são duas comunidades focadas em empreendedorismo inovador e startups aqui da nossa região. É uma região de mais de 11 municípios aqui entre Itajaí, Balneário Camboriú, Penha, Pissarras e em volta aqui, né, da onde a gente está. E aqui a gente acaba tendo muito esse contato com essas pessoas que ou estão saindo da escola, ou estão saindo da universidade, ou estão no meio, né? Estão na universidade já, mas descobrindo para onde vão, o que querem fazer. E eu, recentemente, agora em março, né, tive no início de março, no dia 8, 6, 7, 8, na verdade, eu liderei o Techstars Startup Weekend Vertical Women, né, comemorativo ao Dia da Mulher. E foi muito interessante, assim, ver as gerações se conectando, porque ali eu tinha mulheres, né, o Startup Weekend, para quem não conhece, ele é uma iniciativa da Techstars, uma aceleradora global de startups, e eles criaram essa metodologia que em 54 horas você cria uma startup do zero, saindo da ideia, a validação dos problemas, validação de solução, venda dessa validação, né? Então alguém precisa realmente dizer isso aqui resolve o problema, algum problema do mundo, e saem dali startups como, por exemplo, a Eduz, de educação. A gente vai ter a Easy Taxi também, saiu de um Startup Weekend. E nessa edição Woman, né? Easy Taxi do Thales Gomes. Isso aí. Isso aí, que acho que é talvez mais conhecida. Sim. E quando a gente vem, então, para essa temática Woman, né? A gente quer trazer um olhar para mulheres na liderança, que hoje, e principalmente no empreendedorismo de tecnologia, de startups, ainda são minoria e ainda são as menores menor grupo a receber investimento, né? Então, quando a gente vai para uma rodada de investimentos a nível global, as mulheres founders de startups são as que menos recebem investidores naqueles negócios. Techstars, então, traz essa iniciativa global para movimentar tanto o empreendedorismo quanto o olhar também de investidores. Mas não foi um Startup Weekend, ele não tem essa pretensão de ser exclusivo para mulheres, mas que 75% das vagas sejam ocupadas por mulheres. E eu pude observar, né, durante o Startup Weekend Women Itajaí, as gerações colaborando, né, umas com as outras. Então, eu tinha ali mulheres de 50, 40, 20, 18. Então, eu tive essa experiência de ver como foi esse engajamento mesmo, sabe? Essas trocas muito legais. E a gente pode ouvir das próprias participantes, né? O quanto quem era mais jovem conseguiu ter uma visão diferente do mundo e das necessidades, e como os mais velhos, né? Entre aspas, muitas aspas, porque 50 anos hoje não é uma pessoa velha, definitivamente. Mas como essas gerações trocam e são trocas ricas, né? E como a gente aprende, porque eu aqui na casa dos 31 aprendo muito também com quem tem 20. Não era 21, Josi? Não era 21, Josi? Desculpa. Então, entregando aqui, né, a minha idade. Então, assim, é muito legal mesmo você ver como eles têm visões diferentes, como eles têm contribuições diferentes. E uma coisa que me chama muito a atenção é como eles não são workaholic. E eu acho isso maravilhoso. Eu vejo na minha equipe, eu vejo nas pessoas à minha volta, eles não têm esse lugar que nós, da nossa geração aqui dos 30, a gente tem muito esse lugar de ser workaholic e olhar para isso como algo, uau, isso é muito legal. E, gente, não é. Se fosse legal, a gente não tinha os índices de ansiedade, de burnout no alto, né, no talo. Então, eu acho muito interessante o quanto eles são bem assertivos e o quanto eles não têm problema em impor limites nessas relações.
eu aprendo bastante, assim, com a minha equipe, com as pessoas, como eu falei, né, da própria comunidade, nas associações também que eu participo, ou então como sistema, né, enquanto RAI gestor, é uma coisa que a gente está nas conversas também com os nossos clientes, que são de sindicatos, de federações, de associações, e hoje é muito interessante ver que essas entidades, por mais tradicionais, por mais antigas, às vezes conservadoras, elas têm sim um olhar para essa nova juventude, né, esses jovens, porque muitas delas possuem laboratórios de inovação, laboratórios de iniciação científica, hubs também de inovação para fomentar tanto esse lado de empreendedorismo quanto o desenvolvimento de novas mentalidades, um olhar jovem mesmo, sabe? Porque entende-se que se hoje uma pessoa que está nessas entidades tem 50 anos, mais uns 10 anos ela vai ter que passar esse bastão. Mais uns 5 ela vai ter que passar esse bastão para alguém. E elas precisam também se adaptar para essas novas gerações e o que elas precisam. E eu fico bem feliz assim, de ver muitas iniciativas nesse sentido. E posso citar alguns cases aqui, como a FIENG, a Federação do Estado de Minas Gerais, ligada à indústria, né? A Fiesp, aí de São Paulo, a FIEG, que é a Federação da Indústria também de Minas Gerais, a BRH, que eu acho que ela faz um trabalho incrível, maravilhoso dentro dessa área do recursos humanos e tem expansão, né, no território Brasil, assim. Então, são algumas iniciativas, assim, que eu vejo ligadas a essas pessoas mais jovens que estão ingressando nesse mercado e também descobrindo, né, essas novas possibilidades. Acho que tem muitas coisas que a gente precisa conversar. Josi, você está hiper convidada a participar de mais uns 3 episódios de programas diferentes aqui. Espero que você aceite, tá? Você está em rede nacional aceitando, Josi. Não, vocês estão vendo aí, né, o nosso público aí de ouvintes, né, que eu e o Bruno, se tacar numa mesa de bar, a gente vai ficar lá e o bar vai ter que se retroalimentar, né? Vai ter que ir continuando abrindo. Adoro! Né? A gente pede uns petiscos. Eu só não bebo, vou ficar no suco de laranja. Aí a gente vai conversando e vai embora, pô. E aí vai que vai, sabe? Vai. Tem muitos temas que eu quero puxar, mas eu quero fazer uma última pergunta para você. E aí eu quero trazer alguns dados, né, em cima disso. O Brasil hoje possui mais de 15 mil sindicatos registrados e mais de 300 mil associações ativas. Isso segundo o IBGE 2024. Né? E quando a gente pega um pouquinho da pesquisa da TOTUS em 2024, porque não conhece a TOTUS, a dona, por exemplo, hoje em dia do RD Station, que nasceu em Santa Catarina, né? Aponta que 68% das organizações do terceiro setor ainda não utilizam ferramentas de automação de marketing. E isso representa, sim, uma janela de oportunidade enorme. Quando eu falo isso, a gente fala sobre criatividade como tema principal e do que a gente falou bastante aqui nesse episódio. Você é uma millennial, assim como eu, né? Não é uma Gen Z, como a gente falou aqui. Mas, assim, a gente, mesmo para millennial, a gente tem uma diferença para o baby boomer. A gente tem ali essa geração, a gente que está na casa dos 30, quase 40, a gente tem uma diferença de geração para quem está no 45 mais ali. Josi, se a gente vai falar disso, as associações, como você disse, sempre foram locais, né, mais fechados, locais mais que traziam uma questão mais estrutural tradicional. E a gente vê essa oportunidade de mercado tão grande. Hoje, dentro da RAI Gestor, né, mas ou fora, você pode também citar como, se eu não tivesse na RAI Gestor, por exemplo. Como em criatividade, o que você vê que dá certo? E isso eu vejo que criatividade é o ponto central de muitas coisas, e nisso você precisa entender muito de criatividade, de locais certos para você estar e conversar com esse público de associações, do associativismo, né, que a gente fala. Como que você usa a criatividade para isso? O que você viu que dá certo? O que você viu que dá errado, né? Porque, como a gente falou, todo mundo fala do certo, mas não fala do errado. O que você pode falar sobre isso, Josi?
com a criatividade no centro, né? Eu vejo muito que, assim, vamos voltar algumas casas, né? Por que essas entidades, elas têm esse perfil mais tradicional, por vezes mais conservador ou por vezes mais reservado? Se a gente parar para analisar, todas essas entidades, elas vêm com uma missão muito clara que é amparar, ajudar, contribuir. No caso dos sindicatos, né? Propor melhores condições de trabalho. Ou seja, todas elas têm em comum gerar segurança e gerar longevidade para empresas, para pessoas, né, enquanto mercado de trabalho. Então, não faz sentido, por exemplo, que elas adotem, aí vem o comportamento novamente, né, comportamento humano e tudo mais, que é mudar toda hora, ser algo que é fluido ou algo que vai ser muito instável. Elas precisam ter bases sólidas, bases de quem gera segurança para as pessoas, né? Para trazer essas pessoas para perto. O segundo ponto, eu acho que elas têm como algo muito em comum, é que todas elas buscam engajar. Engajar mercados, engajar setores da economia, engajar empreendedores ou os próprios trabalhadores, né? Então a gente sempre vai ver que elas vão se dividir em laborais ligadas aos trabalhadores ou patronais ligadas aos patrões, né? A quem está contratando. No meio do caminho, todas elas vão se conectar de alguma maneira, porque um depende do outro, né? Um é matéria para o outro. E aí a gente vem para o pilar da criatividade, que eu acredito que a criatividade é o que vai nortear para que elas criem essa longevidade. Porque uma vez que você criou essa estabilidade, você conseguiu trazer o engajamento, você vai precisar ir se reinventando e ajustando a tua própria engrenagem, né? Você vai precisar ir se ajustando para ser longevo, para você perdurar. E também para você ir entendendo que talvez as necessidades dos trabalhadores, dos patrões, lá nos anos 90, hoje, com o avanço da tecnologia, por exemplo, com a mudança das gerações, não vão entregar as mesmas necessidades. Então, eu vejo muito que a criatividade ela vai vir como esse lugar de realmente amparar e unir todas essas pontas para que você vá pensando formas de resolução de problemas, porque eu vejo que a criatividade ela tem um papel primeiro da gente abrir os nossos horizontes, então pensar coisas novas, trazer novos pontos de vista, a gente pesquisar coisas diferentes, né, expandir a nossa consciência mesmo. Mas quando a gente traz para a parte prática, ela precisa servir e ela precisa ser útil. Venha, inclusive, né, na minha cabeça agora, a própria metodologia do Startup Weekend. De nada adianta você ter uma ideia incrível e maravilhosa se ela não ajuda ninguém, se ela não resolve nenhum problema, porque isso é só algo que, assim, eu achei muito legal e eu estou agarrada nessa minha ideia, mas aí eu vou conversar com as pessoas e as pessoas me dizem, isso não me ajuda. Eu vou falar com outra pessoa que me diz, isso não resolve o meu problema. Então, ela é só uma ideia. E não quer dizer que a gente não precise desse lugar da imaginação, dessa criatividade do lúdico, né? Mas quando a gente fala do mercado de trabalho, de um ecossistema econômico, de um ecossistema de desenvolvimento da comunidade mesmo, porque no fim das contas a gente precisa perpetuar, né, crescer, mas de uma forma sustentável. E é o que todas essas entidades têm em comum, né? Auxiliar pessoas e empresas a crescer e se desenvolver enquanto grupo, enquanto comunidade, para que isso também reflita na nossa sociedade, em uma sociedade melhor a cada dia, a cada ano, né? Então eu vejo que o papel da comunidade, da criatividade, ele é justamente esse, né? Nos ajudar a ampliar repertório e a partir dessa ampliação de repertório, seja com pessoas, com conhecimentos racionais ou não racionais, a gente traga isso para um lugar também, né? De prático, né? De resolver problemas. E eu sempre penso que todos nós, a gente deveria se colocar no lugar de servir. Porque no fim das contas, eu estou servindo a alguém, vocês estão servindo alguém, né? Bruno está servindo outra pessoa, e eu trago muito esse olhar, inclusive para minha equipe, né? Em que
eu estou a serviço deles, assim como eu estou a serviço da minha empresa. E o contrário também acontece. Então, a gente se colocando nesse lugar, eu acho que também a gente consegue crescer mais em comunidade, em coletivo, que eu acho que é algo que a gente precisa, enquanto humanidade, a gente precisa pensar muito, né, e olhar cada vez mais, voltando lá para a nossa pauta do início, né, o quanto às vezes o crescimento da tecnologia, das IAs, de certa forma foi nos distanciando um pouco desse lugar, né, em que a gente parece que foi para uma caixinha, mas comportamento humano, lá no seu nos seus primórdios, ele sempre vai falar sobre sermos pessoas do coletivo, sermos pessoas que gostam de estar em conjunto com outras pessoas. Então eu vejo um pouco dessa forma, assim, e aí eu vou citar aqui uma autora que eu gosto muito, que é a Socorro Acioli, que ela tem livros que eu acho que são muito interessantes porque eles trazem esse lugar da criatividade no lúdico, em que a gente precisa imaginar coisas diferentes. E a própria Socorro fala muito isso em diversas entrevistas dela, né? Que quando ela escreve para atingir, né, outros mundos, né? Ou pensar outras possibilidades. E aí é bem legal, acho que não só a escrita, né? Acho que também a leitura. Quando eu quero ter novas ideias, quando eu quero abrir horizontes, é onde eu acabo lendo, é onde eu acabo pegando um livro. Eu saindo daqui, eu vou para aquele famoso almoço na casa da sogra, né? E aí eu vou, Maravilhoso. que eu vou sentar ali. Depende do dia, Josi, depende do dia. Mas assim, no final das contas, inclusive um beijão para minha sogra aí. Mas é justamente pegar um livro agora, sentar ali embaixo da árvore. Lembrando, gente, estou no interior, tá? As casas aqui, elas Aí têm tem árvore. árvore, tá, pessoal? Tem. Então, assim, colocar aquela cadeirinha, sabe? Aquela cadeirinha de interior, embaixo da Maravilhoso. árvore, abrir meu livro e esquecer que o mundo existe. Até porque foi uma porrada de informação esses 2 dias e o Bruno está cansado, mas ele vai ler porque ele precisa fazer um monte de coisa aqui. Josi, você está hiper convidada a voltar. A gente tem um outro programa, eu falando todos os programas aqui durante esse programa. Marketing de podcast no interior. Então a gente está fazendo uma ligação entre o interior, não só de São Paulo, mas o interior de várias regiões, né? Para conectar com as grandes metrópoles e conectar principalmente a Paulista. O que o Bruno sente, tá? Que a Paulista não fala. O Bruno, um cara vivido na Paulista, criado na Paulista e tudo mais, sente que a Paulista não conversa com outras regiões, interior de São Paulo não conversa com a Paulista não conversa com o interior, e muito menos com outros estados. Eu não sei como que é para os estados e as suas metrópoles também, mas eu acho que também isso acaba acontecendo em menor proporção por vezes, mas isso acaba acontecendo. Então, a gente vai querer fazer a ponte e eu quero que com essas pautas de interior que você esteja nesse programa. Outro que eu também vou Com te certeza. contar é o Que Campanha é Essa, para você ser a cadeira de anunciante, tá? E depois a gente pense em mais outros aí. Mas eu quero que você seja da nossa comunidade, porque o Marketing The Podcast não é o Bruno. O Marketing The Podcast é todo mundo que passou aqui e todo mundo que acredita na ideia de construção em conjunto, tá? Seja muito bem-vinda e volte sempre. Suas considerações finais, Josi. Ai, obrigada. Pode contar comigo, que eu puder contribuir. Estou disponível e adorei participar. Muito obrigada pelo convite. Deixo o convite agora para vocês, que a gente está entrando em abril, para que vocês procurem nas cidades de vocês o World Creativity Day, esse movimento ligado à criatividade, um tema que a gente falou bastante aqui. Então, acessa lá o site, né, World Creativity Day, pesquisem se nas cidades de vocês já tem uma edição acontecendo, ele vai acontecer no dia 21, 22 e 23 de abril. Deixo o convite também para que vocês venham nos visitar aqui em Itajaí, cidade de praia bem maravilhosa.
Deixo o convite também que vocês possam me acompanhar e se conectar comigo e trocar ideia e falar também o que vocês acharam aqui do que eu trouxe também. Pode discordar, tá? Eu sou essa pessoa aberta também a ouvir. Lá nas minhas redes sociais é tudo Josiele Saúgo, então vocês me encontram super fácil. E contem comigo também, porque vocês precisarem, quiserem trocar ideia, estamos aí. E eu acredito muito que a gente tendo um olhar para pessoas e trazendo um pouquinho dessa nossa ligação profissional barra pessoal com a criatividade, a gente muda sim o mundo. A gente consegue. Ao menos os negócios, né, Josi, que já mudam Ao também menos uma boa isso. parte do mundo, verdade. Gente, Imagina, uma empresa, né, impacta quantas pessoas? E essas pessoas quantas outras? Então, bora lá. se a gente pega a empresa de 10 mil funcionários, se a gente conseguir ali que pelo menos 60% disso seja impactado, para ficar fácil a conta, vai, 50% disso seja impactado, a gente está falando de 5 mil Fica. pessoas. 5 mil pessoas que têm a sua casa e, por vezes, é uma referência na sua casa. A construção é real, pessoal. A construção é real. Eu ouvi ali no Simon Summit com um grande player do mercado de hotéis de luxo, que fica, inclusive, que eles têm um grande projeto de sustentabilidade, eles cuidam muito da região de 10 hectares, onde eles estão fazendo até uma regeneração do local, tem todo um trabalho bem legal. E todo mundo entra em polêmicas, quer entrar em polêmicas, quer atacar. A gente está num mundo onde todo mundo quer atacar, mas ninguém vê que ali é uma empresa e que no final das contas entra dinheiro, e esse dinheiro é colocado para a regeneração e para a proteção da natureza, onde por vezes, e também por uma má vontade, governos não querem estar, né? Então, se a gente olha ali, isso tá, pessoal, deixando bem claro, direita, esquerda, direita, norte, sul, nordeste, ou seja lá qual for, tá? E aí você vê isso acontecer e quanto que isso está mudando o mercado, quanto isso está devolvendo para a nossa sociedade, né? Sim, tu foi falando e eu me lembrei de um case que é o do próprio Dom. Como que é o nome do dono do restaurante do Dom, o chefe? O Alex Atala. O Alex Atala tem um projeto, inclusive, voltado a isso lá na Amazônia, né? Um projeto que está, sim, ligado ao Dom, obviamente, né? O restaurante É o dele. Reside Club, né? É o Reside Club. Sim. Então, que tem essa... Ao invés de ser só a pessoa que vai lá e retira a matéria-prima, né? Por que não integrar as comunidades ao trabalho que ele faz em São Paulo, né? E de uma forma em que a Amazônia, né, a região local da produção, não sofra tantos impactos. Então, sim, eu acredito que cada um de nós consegue, sim, contribuir de formas muito positivas para um planeta melhor, para comunidades muito melhores. Eu sou um otimista de natureza, Josi, e eu sinto falta Sim. que... Sejamos. Eu sou um otimista de natureza, que olha para a questão do capitalismo como uma questão difícil, tudo mais, não entrando em lados, mas olhando que se a gente está num sistema que a gente não consegue fugir, que a gente molde esse sistema para o bem, sabe? Então, que a gente olhe para a questão do empreendedorismo, da questão de empresas, para que isso tenha, sim, a sua questão de lucro, tenha a sua questão de geração de emprego, que é uma causa social, a geração de emprego, mas que isso também seja moldado a causas assim, que também tragam o meio ambiente para dentro da discussão, porque, honestamente, se a gente não trazer isso para o mundo dos negócios, ninguém vai trazer. E, no final das contas, a gente vai perder o que é mais importante para a gente, que é um ecossistema, é uma fauna, uma flora, é ali pessoas, é geração de trabalho, a gente melhora a economia, tem uma construção muito mais ampla aí para a gente poder pensar nisso, mas é também muito perigoso e eu não quero entrar nessa seara, tá? Sim. Então é isso, pessoal. Quero agradecer vocês que são mais de 4 mil que acompanham a gente no Marketing The Podcast, tá? E, poxa, é muito bacana. Quero agradecer o carinho que eu tive no Simon Summit, tá? Foi muito bacana eu andar e todo mundo, pô, Marketing The Podcast, Bruno do Marketing The Podcast, o que aconteceu ali, agradecer principalmente o convite do Simon Summit
para estar e cobrir o evento, tá? Para mim foi muito bacana, a gente gravou muita coisa que ainda vai ao ar. O Bruno acabou de pisar no interior e ele precisa pegar todas as ferramentas embaixo da árvore da sogra dele lá e fica pensando, tá? Então, a gente tem muita coisa aí para fazer, muita coisa aí para pensar, e eu conto aí com vocês para indiquem para o amiguinho, coloquem ali as 5 estrelas no Spotify. E lembrem-se, tem que ouvir pelo menos 2 episódios para colocar as estrelas no Spotify. E também nos sigam no YouTube. O YouTube está lá. No YouTube a gente lançou a série da Digital, onde a gente esteve com o nosso estúdio itinerante. Então, empresas, por favor, lembrem-se disso. Temos um estúdio itinerante. Então, estúdio itinerante. Eu estou patrocinando um evento e preciso ter uma ativação. Nada melhor do que ter o podcast dentro do teu stand. Eventos, idem. Tá? E também agradecer quem patrocina aqui o programa. A gente tem que agradecer e muitos 4 patrocinadores que a gente tem. Tem mais entrando, mas a gente já tem 4 patrocinadores, que são a Ilma SA, que nos apoia aqui, que é a maior universidade, né, pós-graduação e treinamento em company, atualizados com a NR1, saúde mental, já que a gente falou aqui de um pouco... A gente não falou a palavra ESG, né, as siglas ESG, mas a gente acabou permeando por isso. A Human, né, comandada pelo nosso amigo Luiz Cavarda e nosso amigo Alberto, fazendo trabalhos maravilhosos dentro e fora do Brasil, treinando lideranças em volta da saúde mental. Vejo que isso é muito de mudar o mercado e mudar o mundo também. Simões Marketeers, tá? Então, agradecer aos Simões Marketeers, que nos apoia aí há quase 2 anos. É um pessoal que está lá em Santa Catarina, inclusive, que nos apoia aqui, a maior comunidade de marketing do país. A gente agradecer a agência Omamori, que nos apoia em tudo em relação a social. Então, Sage, sabe o quanto que eu gosto de você, muito obrigado. E a GovCorp, responsável pelo nosso site do Marketing The Podcast, responsável por toda a nossa estrutura de TI aqui. Tá? Gente, é isso. Um grande abraço e lembrem-se da frase mais importante que já disseram: só sei que nada sei. E até a próxima! Marketing, the podcast.